Olá vocês! Ó, eu tô ficando um nojo neste canal, porque eu tô com um gênio de Djalminha aqui pra vocês. Muito obrigada por ter... É verdade. Eu não tô mentindo porque eu joguei com ele e assim, ele já parou de jogar e ele deu show. Passava no meio de 5 jogadores. É um absurdo. Muito obrigada por ter vindo. Que isso, é uma honra. Prazer meu estar participando com você. Seguinte, primeiro de tudo, você é filho de um gênio do futebol. E você é um gênio no futebol e todo mundo sabe disso, é uma unanimidade em todo mundo que ama futebol. Você tem filho que joga futebol? Eu tenho 3 filhos. 2 que tentaram jogar futebol e desistiram, não seguiram a carreira. E um que tá com 1 ano e pouquinho, não sei se ele vai querer seguir a carreira ou não. Você recomenda? Você olha o que você passou e você fala... Não, na verdade, assim, eu dou muita liberdade. Eles têm que fazer o que os façam felizes, né? Se eles são felizes jogando futebol, vai. Os 2 que desistiram gostavam muito de futebol e decidiram desistir. Mas, assim, se tiver vontade de jogar futebol, lógico que eu vou apoiar e vou incentivar, porque o esporte é sempre fundamental na base. Se vai conseguir ser profissional ou não, aí é outra faz parte história, do processo. que não é fácil. E você veste uma camisa que, enfim, todo mundo quer vestir, é do craque do time, mas ao longo dos anos as pessoas vivem dizendo em todo programa esportivo, em transmissão, o camisa 10 está sumindo do futebol. Tem alguma explicação tática para isso? Eu acho que não é nem tática, eu acho que é uma explicação assim, na base, lá atrás, as crianças de 12, 13 anos quando começam no mirim, no infantil, esse jogador, camisa 10, é um jogador de mais qualidade e normalmente são jogadores que não têm uma característica muito de marcação, são um pouquinho mais preguiçosos, diríamos assim, e na categoria de base já estão banindo essas crianças que têm um talento maior. E aí explode tudo no futebol profissional, que não surgem esses talentos mais no futebol brasileiro, que eu acho uma pena e que está até acabando o espaço para os camisas 10 que tinham antigamente, tinham muitos e muitos. Devia até ter uma liberdade, né? Eu postei uma foto com você depois que a gente jogou e o pessoal comentou assim, engraçado, esse é um time que não marca, que todo mundo sabe que eu não marco, eu não jogo campo, mas eu jogo society. Você não acha que quem é craque, não que eu seja, obviamente, mas no seu caso, tem que ter uma liberdade de não marcar? Pô, vocês resolvem lá atrás, eu resolvo aqui na frente. E tá tudo bem. Existia essa combinação quando você jogava futebol? Não, é mais ou menos por aí. Não é que você não tenha que marcar, mas você se resolve, não precisa de marcar. Tá. Se você não resolve, você tem que marcar, porque faz parte do conjunto. Mas quando você tem capacidade de, em uma jogada, resolver o jogo, às vezes o time deixa você numa posição de conforto, sem marcar, que de 3 jogadas, uma tu vai resolver. Porque em um lance você muda o jogo. Exatamente. E hoje quem você acha que aqui no Brasil, em atividade, se aproxima mais do camisa 10? Cara, difícil, muito difícil. Se a gente for falar de jovens talentos aparecendo, é difícil. Um jogador com essa característica. Lucas Lima? O Lucas Lima, na minha opinião, né? Ele começou muito bem, né? E já no final do Santos, ele já caiu que eu digo assim, como camisa 10. Veio buscar muito a bola lá atrás. O camisa 10 tem que jogar da intermediária para frente, criando as jogadas para os atacantes. Mas assim, é um bom jogador, mas não vejo como esse camisa 10 que cria aquelas jogadas. Os que existem são os mais antigos, que na minha opinião é o Nenê, que tem muita criatividade, mas que é de uma idade mais avançada, e o Douglas, que está voltando agora no Grêmio, que também tem essa criatividade, mas já também tem uma idade avançada. O Douglas falou numa entrevista que ele falou, tem tanto jogador ruim hoje em dia, que é por isso que eu tô aqui ainda. Você acha que, antes de aposentar, se tivesse tido a percepção de que não chegariam novos camisas 10, você ficaria mais tempo em atividade? Não. Eu sou amigo do Douglas, respeito a opinião, eu acho que tem que continuar jogando, mas eu não vou seguir jogando porque não tem jogadores da minha posição de qualidade. Eu não segui porque eu achava que já não estava no meu nível que eu gostaria de estar, de cobrança que eu tenho muito em relação à minha performance, e aí decidi parar e me dedicar
aos outros prazeres, né? Que é jogar futevôlei, jogar futetênis. Que... Já fez história, né? Começa uma nova. Me pediram pra te perguntar qual foi a sua sensação em dar a lambreta na zaga do Real Madrid. Quando você terminou a jogada, você falou... Não, jogando você não pensa em nada. Mas vendo, acho que foi anteontem, se eu não me engano foi o Milton Neves que postou. Eu olhei e falei assim, pô, eu acho que eu era meio louco, né? Uma parada dessa, nada a ver. A coisa meio doida. Mas assim, na hora jogando você não tem sensação, porque é uma coisa que surge naquele momento. É automático. Eu sabia fazer muito bem, treinava aquilo. E quando apareceu a oportunidade eu fiz, mas... é prazer, né, de jogar futebol, desfrutar do futebol. Eu acho que Justo. O bonito do futebol é isso. Queria saber o seguinte, eu vou querer montar com você sua seleção de todos os tempos. Então, em cada posição, os melhores jogadores que você teve ao seu lado. E se você pudesse hoje ter um time fixo pra você, quem seriam esses jogadores? Do goleiro ao centroavante. Aí tu vai tá me dando trabalho, hein? Todos que eu joguei... Entre todos que você jogou, qual é a sua formação? 11 ideal. O seu 11 ideal. Posso devagarzinho? Pode te ajudar. Goleiro. Eu vou começar lá de... goleiro... Tafarel, pô, sem dúvida. Melhor disparado. Incomparável. Esse eu acho que foi o melhor da história do Brasil. Tafarel, o melhor. Apesar que joguei com ele... Vale que eu joguei na seleção só? Vale. Porque o Tafarel eu não joguei em clube. Não, vale tudo. Vale tudo? Porque aí vai ser complicado, né? Eu vou excluir uns caras que eu joguei em clube que jogaram muito, mas alguns que eu joguei na seleção 2, 3 jogos são melhores. Sim, escolhas. Tá tudo bem. Tafarel no gol. Lateral direito. Cafu. Com certeza, Cafu, o melhor lateral que eu joguei, com diferença. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, Júnior, Tchunada. 96. 96, Palmeiras. Juninho, fera, joga muito. Dupla de zaga. Botar Aldair, sem dúvida. E Noredine Naiber, que eu joguei lá por um, marroquino, jogava demais. Eu tenho que dar uma moral pra ele, porque joguei com o Júnior Baiano, os caras que jogaram muito, mas o Naiber... Eu gostava muito da pessoa também, então Naiber. Fechado. Agora o meio campo você decide, quantos volantes, quantos meias ali. Volante tem que ser o Mauro Silva, que aquele é fenômeno, não tem dúvida. O segundo homem de meio de campo, botar Leovegildo Lins Gama Júnior, o Júnior Capacete, que também jogou muito. Na meia, eu tô fora, né? Não, você tá dentro, pô, é sua seleção, você é o capitão. Peraí. Tem que arrumar mais um, né? Porque pra marcar, né? Já sabemos que você não vai voltar pra marcar. Tá bom, vou jogar então. Me coloquei. Na frente, Miller, Ronaldo e Romário. Baita seleção. E o Miller, pra mim, melhor atacante que eu joguei na minha vida. Ah, é? Ó, que declaração. E treinador? Treinador. Quem dá conta dessa seleção aí? Ih, caramba, eu ia falar do Vanderlei, mas o Vanderlei não ia dar conta dessa seleção, não. Não ia? O Vanderlei não ia? Pô, ele ia arrumar confusão pra caramba. Mas assim, eu ia colocar o Carlinhos pra tomar conta dessa seleção, que foi meu treinador no Flamengo. Mas assim, um treinador que eu trabalhei, que eu aprendi muito, que sabe muito de futebol, foi o Vanderlei Luxemburgo. Sou muito fã dele. Mas muito fã. Nessa seleção eu colocaria o Carlinhos, porque o Vanderlei... O vestiário não ia dar. Ele ia brigar no mínimo com uns 6, 7 desse time, então ia ser complicado. Falando do Vanderlei, que, enfim, tava ali em 96, naquele timaço absurdo, que eu infelizmente não vi, mas revi depois de muitos anos. Você acha que, com o tempo, hoje em dia, os jogadores estão mais mimados e perderam respeito pelo treinador? Por isso que a gente vê tanta troca de técnico num período curto de tempo e sempre o jogador tendo a razão perante a imprensa. Empresário entrando no meio, presidente protegendo. Eu acho que isso veio muito em função da lei, né? Porque mudou a legislação. Na nossa época, querendo ou não, a gente tinha um respeito pelo treinador, pelo clube, porque a gente era meio escravo, assim, né? Uhum. Terminava teu contrato, tu não podia sair do clube. Sim. Tu tinha que ficar lá no clube, o clube se não quer te vender, não vende. Hoje o jogador tem mais essa liberdade. Em função disso, ele fica mais mimado e peita mais as situações.
Tipo assim, o treinador não põe pra jogar, ele chega no empresário e fala, não quero sair daqui. Sai na mesma hora e vai para outro clube. Isso não é legal pro futebol. Mas, assim, ao mesmo tempo, a lei de antigamente não era uma lei justa com o profissional, mas tem que criar um mecanismo que não prejudique o atleta e também o clube, porque o clube hoje forma o jogador e perde muito rápido. O clube investe na formação e o jogador vai embora. Um ano no profissional, vai embora. Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior, que nem chegou a ser um... Gabriel Jesus jogou... Gabriel Jesus, pô, assim, esses são casos mais famosos. Pô, mas no São Paulo apareceram Neres, pô, jogava muito, mas já foi cedo. Hoje em dia, a legislação protege muito o atleta. Aí ele fica com muito poder e como tem esses empresários que, na verdade, estão buscando ganhar o dinheiro deles, sim, claro, eles querem vender, eles não querem manter o jogador no clube. É difícil agora você pensar em ídolo em clube, né? É muito quase raro. Impossível, porque você não consegue manter um jogador nem um ano no clube. Na minha época, eu não gosto de ser saudosista não, mas assim, para você ser respeitado, valorizado, tinha que fazer uns 2 anos bem. Sim. No clube para virar alguma coisa. Hoje em dia você faz 10 jogos, já vira ídolo, já vira solução, vira o craque. E exatamente por esse cenário, hoje, na minha visão, assim, a gente vê novos técnicos chegando e eles perdem a oportunidade muito rápido com bom aproveitamento. Porque, claro, os clubes não têm paciência. E nesse ciclo, a gente vê esses técnicos saindo e, de repente, Felipão voltando pro Palmeiras para resolver, Cuca indo pro Santos para tentar resolver e os técnicos que até então estavam ali no hype da imprensa, no hype dos clubes, sendo vistos como, acho que não é hora, vão ter que esperar, não resolve, jogador não respeita. Como que vai ficar esse ciclo? A gente vai sempre ficar refém dos medalhões, dos técnicos medalhões? Tô gostando das suas perguntas. Não, de verdade. Assim, eu acho que não é refém. Esses medalhões, eles têm uma história, eles conquistaram. E eu acho que a imprensa, no modo geral, deu muito valor aos novos treinadores. Não que não tenha que ter renovação, não que não tenha que ter treinadores que estudam, mas assim, um Vanderlei Luxemburgo tem 5 ou 6 brasileiros, não pode estar fora do mercado. Ou seja, ele desaprendeu de futebol. Um Filipão, que ganhou Libertadores, brasileiro, ganhou tudo, não pode ter desaprendido de futebol. Ou seja, o futebol mudou completamente. Não é assim. Então, eu acho que deram muito valor, não que não tenha que ser feita uma renovação, mas deram muito valor aos jovens e falaram que os treinadores consagrados, entre aspas, Cuca, que ganhou o brasileiro, ganhou o Libertadores... Voltou agora, né? Ganhou pelo Palmeiras de novo. Exatamente. São ultrapassados. Não é por aí. Eu acho que não é por aí. Tem que ter um meio termo. Mas esses treinadores antigos que conquistaram, na minha opinião, tem que ser muito mais respeitado do que os que estão chegando. Acho que tem que capengar um pouco, assim. Lógico, você tem que conquistar. O futebol, ele não... Joga a Série B. Por mais que você fale de trabalhos bem feitos, você tem que conquistar título. Se não conquistar título, futebol é resultado, não é né? Sempre foi. Pra fechar, quem você acha que vai ser melhor do mundo primeiro? Neymar ou Mbappé? Ou outro jogador? Melhor do mundo primeiro? Enquanto o Messi continuar jogando, pra mim não vai ter nenhum jogador melhor que o Messi. Nem Cristiano Ronaldo? Não, enquanto ele continuar jogando, não vai ter nenhum jogador melhor que o Messi. Nesse nível que ele tá. O Cristiano Ronaldo realiza muito bem as coisas, mas não é um jogador do nível do Messi, na minha opinião. De genialidade mesmo. Então, ser melhor do mundo, o Neymar ou o Mbappé, eu acho que aí vai muito de temporada. Acho que os dois... O nível ainda tá muito distante do Messi. Eu acho que os dois têm condição para ser. Eu acho que os dois nunca poderão ser também. Porque um faz uma temporada boa, o outro faz. Mas assim, em termos de qualidade de jogador, eu acho que o Neymar é o que mais próximo que pode conseguir ser o melhor do mundo. Porque tirando o Messi, o Cristiano, que joga muito, o Neymar, na minha opinião, é o que tem mais qualidade, que joga melhor futebol. Eu falei que era a última, mas eu lembrei de outra. Final única de Libertadores. A gente viu ontem um caso de Vasco e Flamengo, a ambulância quebrando ali, o pessoal tendo que empurrar, enquanto a gente vê dirigentes e entidades falando que, nossa, vamos trazer a final única de Libertadores para ter um padrão Europa, sendo que o nosso futebol não está numa organização padrão Europa. O que significa a final única de Libertadores? Ela é positiva? Ela é negativa? Você acha que vale o teste? Não, valer o teste, vale. Eu acho que tentar copiar um modelo que dá certo, que é legal, da Champions League, na minha opinião,
é o melhor campeonato do mundo, melhor até do que a Copa do Mundo. Mas se não mudar a cultura, se não mudar a organização de uma Conmebol, de uma CBF, de todas as confederações da América, que, nossa, é difícil de ter o mesmo nível. Agora, a experiência é válida porque fica uma coisa neutra, não tem aquele negócio de vai jogar lá, é uma guerra, joga no campo neutro, quem ganhar o melhor. Eu acho que é até mais justo. Justíssimo, então. Djalma, muito obrigada. Obrigado a você. Você é gênio demais, sou muito sua fã. Obrigada mesmo. Pessoal, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, comentem bastante. Enfim, você é meu primeiro convidado, sabia disso? Caramba. Pois e tu tava treinando aqui? Eu? Não é possível que... Você viu? Nasci pro futebol, né? Não pra jogar, mas... Muito bem. Você joga, eu falo, a gente cada um na sua. Já falei pro Alê, cada um na sua. Ele já quer jogar. Não dá muito certo, né? Dá, Alê jogou mal, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas é isso, a gente pode beber, que isso a gente faz bem também. Também. Tá bem? Fechadinho. Obrigada. Beijo. Beijo, gente. Valeu.